O tema nosso de hoje é pequenas vitórias, pequenos passos constroem grandes resultados. A gente vai falar um pouquinho sobre a psicologia, né? Não só a psicologia da alimentação, mas a psicologia do nosso processo, dos nossos resultados, das nossas metas, dos nossos objetivos. Isso é saber tratar as nossas metas como elas merecem e entender todo o processo que a gente vai passar por elas, né? Então hoje a gente não vai falar só sobre alimentação, sobre nutrientes, suplemento, o que eu devo comer, como é que eu faço para emagrecer e assim vai, né? Para a gente ganhar massa muscular, rendimento esportivo. Então a gente tem muitas metas aí. E para essas metas, para esses objetivos, a gente precisa passar por todo esse processo. E a gente vai falar um pouco sobre essa parte da psicologia, então da nossa mente, de como a gente pode trabalhar a nossa mente no meio desse caminho todo, né? O que a gente deveria fazer para não se auto-sabotar, para não se frustrar, para só, como é que eu posso dizer, para a gente não ficar se martirizando por aquilo que talvez não deu certo. E nem não deu certo, talvez não deu certo do modo como você gostaria, né? Deu certo, deram várias coisas certas, mas você acaba focando naquilo que não deu. E isso te desfavorece no meio desse caminho aí, tá? Então, para quem é novo no canal, né, e vai estar assistindo esse vídeo, não só agora, como depois, eu sou a Mariana Cárdenas, sou nutricionista clínica e esportiva e aqui estou no YouTube com muito conteúdo para vocês. A gente está tentando trazer não só a nutrição como um alimento, como descomplicar algumas coisas e assuntos mais específicos no meio de tudo isso, né? Assim como eu falei hoje, assim como metas, objetivos. Então não é só sobre alimento, suplemento, né, nutriente ou algum problema de saúde, e sim a gente poder abranger mais coisas, né, mais assuntos e aquilo que nos torna forte no meio de qualquer processo que a gente vai falar aqui, né? Eu falei que a gente tem muitos objetivos e metas, eu vou citar muitos deles aqui e o como a gente poderia trabalhar melhor nossa parte mental, nossa parte psicológica com tudo isso. Eu não sou, tá, gente, formada em psicologia, não sou psicóloga nem terapeuta, mas eu sou uma nutricionista que se especializou um pouco mais em psiquiatria nutricional. Então a gente, muitas vezes aqui dentro do consultório, lida muito mais com a mente de cada um de vocês do que propriamente uma dieta, um plano alimentar, uma alimentação, né? Então a gente às vezes tem que dar aquele gás, aquele ânimo que vocês precisam, traçar meta, objetivo, colocar lá, reprogramar. Mas não é reprogramar talvez só a sua alimentação, é reprogramar a sua mente, daquilo que você colocou como objetivo e como resultado que você quer atingir, né? Então, para quando eu quero esse resultado? Para quando eu quero essa meta, esse objetivo que eu tô me colocando aqui à disposição, dando essa prioridade para essa meta, né? Então é a longo prazo, a curto prazo, como é que eu começo, como é que eu vivo esse meio do caminho aí. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma live comigo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa nossa parte mental, tá bom? Podem comentar aqui durante a live, façam perguntas, comentem, que eu vou dando o meu máximo aqui para conseguir responder todos vocês, tá? E para quem ficar nessa live depois, que vai assistir mais para frente, comenta também, deixa seu comentário, seu like. Se você tá vindo novo, se inscreve aqui no canal, que a gente tem muito conteúdo legal para vocês. Então, como eu disse anteriormente, não é só sobre nutrição, não é só sobre alimento e tudo que envolve esse nosso processo, tá? Então, o nome da nossa live hoje é que pequenos passos constroem grandes resultados. Pequenas vitórias
constroem grandes resultados. E a gente tem que saber avaliar tudo isso, né? A gente tem que ver cada evolução que a gente está tendo, não só ver o que não está acontecendo, tá? Eu trouxe uma colinha aqui hoje porque eu quero ler um texto para vocês junto. Quero que vocês reflitam e no meio desse texto eu vou comentar algumas coisas que eu acho, que eu vivo aqui no consultório, que eu vivo nos meus programas de emagrecimento, tá? Eu tenho muitos programas de emagrecimento online, que eles são em grupos. E existe de 5, de 7, de 10, 12, 15 dias. E no meio desse processo, desse programa de emagrecimento, a gente fala muito sobre essas reflexões, né? Sobre esse resultado que você colocou para, vamos lá, para 12 dias, mas que você tem que entender todo esse processo no meio de 12 dias. Nada vai ser perfeito, né? Perfeito é só ele lá de cima. A gente é humano, a gente erra, a gente cai, a gente levanta, a gente acerta e assim a gente vai indo. Então você favorecer aquilo que você já fez, né? Aplaudir as suas pequenas evoluções também vai te levar a grandes resultados. Um pouquinho por dia é um grande resultado lá na frente. Eu falo 1 quilo por semana, 1 quilo a cada 15 dias. Se você for parar 1 quilo a cada 15 dias, são 2 no mês. Em 6 meses você perdeu 12 quilos, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Não podemos só focar no nosso objetivo lá, final. Ah, eu quero 12 quilos. Ah, mas eu não perdi. Ah, mas eu não perco direito. Ah, eu queria 12, mas eu perdi 2. Eu queria 12, mas eu ainda perdi 4. Calma, né? Tenha essa paciência, né? E essa constância. A gente vai falar muito aqui também de equilíbrio. É a palavra-chave, né? Equilíbrio, constância e, ao mesmo tempo, prioridades. Traçar metas, curto prazo, longo prazo. Então, a gente tem um caminho aqui para percorrer até chegar a esse resultado que você tanto deseja, certo? Eu falei que eu não vou me estender muito nessa live, tá? Porque às vezes eu passo muito mais de 30 minutos e eu falei que eu quero deixar para vocês ela mais enxuta para a gente ter sempre outras e assuntos aí a debater, certo? Então, eu vou começar a ler algumas coisas aqui e debater. Depois, no final, eu quero dar um exemplo, tá? Eu vou me colocar como eu vou traçar um resultado, uma meta e vou começar a falar como que eu vou fazer isso, tá? E aí você se coloca aí no meu lugar, começa, faz uma tarefinha, começa a colocar as suas metas em prática, o seu objetivo, e aí como você vai fazer, e aí você transfere tudo isso para você e faz aí em casa. No final da live, eu vou ver se a gente consegue depois anexar um arquivo com 2 tarefas para vocês fazerem. Para quem assistiu toda essa live, comenta depois aqui também. Eu quero essas tarefas, que a gente deixa o arquivo para vocês de 2 tarefas pós essa reflexão, essa psicologia aí da alimentação. Que é como eu falei, hoje teremos um tema diferente, né? A gente vai lidar muito mais com a nossa mente no meio desse processo em busca dos nossos resultados. Vamos lá, tá? Eu anotei aqui no meu computador e aí eu quero ler e discutir, tá? Comentem se for preciso aqui. Vamos lá. Eu quero que vocês comecem, né, essa noite, essa live, com uma ideia poderosa. Não é o tamanho do nosso passo que importa, e sim a direção desse nosso passo. Muitas vezes, quando a gente fala em emagrecimento, ganho de massa muscular, rendimento esportivo, né, perda de gordura, não só um emagrecimento em relação à balança, as pessoas, a gente pensa em coisas gigantescas, né? Então a gente parece que tem que ter uma mudança drástica, cortar tudo. Ah, eu corto carboidrato, eu corto gordura, eu vou cortar fritura, eu vou cortar doce, eu vou cortar álcool. Daqui a pouco a pessoa tá sem nada para viver, né? Então não precisamos de mudanças gigantescas, de metas também que não são tão alcançáveis. Sejam
até isso equilibrados, tá? Não adianta colocar para o seu mês, ai, Mariana, mas eu quero emagrecer 12 quilos em um mês. Aí não emagrece os 12 e se frustra. Não, coloca metas menores, né? Objetivos menores e traça um maior a longo prazo, para que você já não se frustre mesmo, certo? Então, como eu falei aqui, se a gente já pensa em mudança gigantesca, de cortar todos os alimentos de uma vez, fazer treinos muito intensos todos os dias, mudar radicalmente o seu estilo de vida, de uma hora para outra, e o seu corpo nem está adaptado a isso, só que essa pressão, ela vai gerar uma enorme ansiedade, tá? O medo da gente de falhar vai nos gerar ansiedade. Por isso que eu falei que quando a gente traça metas que não são muito alcançáveis, né, reais, a gente se frustra. Então, além de tudo, a gente se chicoteia, né? A gente fica triste por aquilo que a gente não atingiu. Mas também não adianta você colocar uma meta tão grande se não dá para atingir em pouco tempo mesmo, né? Então, isso vai nos gerar esse medo de falhar e vai nos gerar ansiedade. E muitas vezes, na verdade, gente, uma grande maioria dos meus pacientes, de pessoas que a gente vê aí, né, não só aqui no consultório, como a nossa volta, familiares, amigos, pessoas aí nas redes sociais, o abandono, é o desistir. Então, você traça uma meta, dali 3, 7 dias ou uma semana, 2 semanas e desiste, abandona e não dá. É esse o efeito sanfona, né, que todo mundo vive, esse looping de sentimentos. Então, você traça uma meta, você está lá toda motivada, super focada, é a hora que você vê, você pegou, desistiu. Ai, vou começar de novo, vamos lá, desisti. Ai, vou começar de novo, não aguentei, abandonei. E assim vai. Por quê? Porque você traça metas irreais. Trace em pequenas metas e trace uma meta grande a longo prazo, para você ter esse equilíbrio, essa constância, tá? Esse é o nosso primeiro passo para nossa mente entender todo esse processo. A transformação verdadeira, ela não acontece em saltos, né? Ela acontece em passos pequenos, consistentes e conscientes. São as pequenas vitórias de cada dia, de cada hora, de cada momento do nosso dia, né? Que somadas constroem grandes resultados. Foi o que eu falei já no início dessa live, né? A gente aprender a valorizar e aplaudir nossos pequenos passos. Não adianta eu pular, eu saltar, e eu pular etapas, inclusive, né? Então, a gente precisa ir de acordo com o nosso corpo, a nossa mente, o nosso organismo. É lógico que a gente precisa se desafiar, se superar, colocar metas, mas a gente também precisa valorizar o processo que a gente está passando. Eu vou dar aí mais um exemplo. Eu tô no meio de um processo de emagrecimento, né? E aí eu melhorei muito, deixei de comer farinha, parei de tomar refrigerante, não tô mais comendo tanto açúcar. E aí eu foco que eu não tirei o álcool ainda. Mas você concorda que da vida que você estava levando, você já tirou 3 coisas? Melhorou o açúcar, melhorou a farinha, de repente estou fazendo um exercício, só não estou conseguindo ainda o álcool, né? Então, aplauda todas essas vitórias e depois você vai ver a sua falha, que ainda é o álcool. Então, você aprendeu a valorizar e depois retomou aquilo que ainda te deixa falho, tá? Estão perguntando aqui se jejum intermitente é bom para emagrecer. Não é o contexto hoje a gente falar de jejum intermitente, mas sim, tá? Jejum intermitente é bom para emagrecimento, para perda de gordura, para melhora de glicemia, né? Para pessoas diabéticas, colesterol alto, melhora a sua ansiedade, melhora a quantidade de alimentos que você consome. Então, tem muita coisa envolvida em relação ao jejum intermitente. Então, assim, ó, super válido para emagrecimento, tá? Continuando. Então, pensa comigo aqui. Qual é o peso de uma escolha? Sozinha, ela pode parecer pequena. Exemplo, hoje você decide beber mais água. Hoje você decide parar de repetir um prato. Hoje você decide dormir mais cedo. É o que eu acabei de falar.
Então, ó, você vai fazendo escolhas e aprenda a aplaudir o que você já conseguiu. Então, se hoje eu comecei a melhorar o meu sono, dormir mais cedo, já é uma grande vitória, né? Aí a gente vai passando. Ah, agora eu vou parar de tomar álcool, bebida alcoólica. Beleza, mais um passo. E assim você vai indo. Então, ela pode ser uma escolha naquele momento sozinha, mas que aos poucos ela vai se tornando muito maior com outras escolhas que vão vindo no seu dia a dia no meio desse processo. Então, talvez isoladamente isso não pareça uma grande mudança, mas o que acontece é quando você repete essa pequena vitória por dias, semanas, meses e aquilo torna o seu estilo de vida, certo? Então, não é aplaudir só o que você decidiu, né? Eu parei de beber. Então, você parou de hoje, daqui a pouco não tá de novo, e assim de novo. E aí você vai construindo todos esses pequenos passos para uma grande vitória. Ela se transforma, então, em um novo estilo de vida e é como juntar moedas em um cofre. Uma moeda por dia parece pouco. Agora, pense em meses quanto de moeda que você vai ter dentro desse cofre. É a mesma coisa que a gente vai passar aqui. Assim, também é as nossas escolhas. Cada pequena vitória é uma moeda que a gente deposita nesse cofre de transformação da nossa vida. Porque, ó, eu vou até pôr uma pauta aqui, polêmica, mas é muito real, né? Que é o nosso Monjaro, o Ozempic, as canetas emagrecedoras, né? Ela, se você não se adequar a uma alimentação, a um estilo de vida, depois você não vai conseguir ficar com isso por muito tempo. Aí o dia que você tirar essa caneta, você não mudou o seu estilo de vida. E aí você volta a engordar tudo de novo. Então, o que é o ideal? Se você usa canetas emagrecedoras, se você já decidiu por isso, já passou por um médico, um profissional que te auxiliou, que te indicou, pensa em todo esse processo para você construir esses pequenos passos e lá na frente eles serem a sua mudança do estilo de vida, para que você não retome mais aquilo que você era. E isso repetidamente nos torna como um hábito, certo? Então, essas nossas escolhas, elas precisam ser depositadas, né? Essa alimentação melhor, a atividade física frequente, parar de consumir alguns alimentos, tem tudo isso e aos poucos a gente vai retomando, né? Eu sei que a ansiedade pode muitas vezes nos sabotar, e isso vai sempre. Tem momentos que a gente vai estar menos ansioso e tem momentos que a gente vai estar mais ansioso. E a gente vai precisar saber lidar com essa ansiedade. Não só de driblar ela, como quando ela vier e a gente acabar tendo uma falha, a gente também saber levantar e entender que a gente é humano, né? Então, assim, de 7 dias na semana, você 6 dias foi bem e teve um pico da ansiedade, acabou comendo alguma outra coisa. Aplauda tudo que você já fez em 6 dias. Não ponha essa ansiedade desse 7º dia a perder tudo que você já vem conquistando. E sim, pense, beleza, eu errei, não consegui fazer o que era previsto para esse dia, ok, estou retomando o meu foco. Aplauda todas as suas evoluções e só recomece. Beleza? Então, ó, a ansiedade pode tentar sabotar, mas a vontade de ver os resultados rápidos pode te fazer pensar que às vezes não é o suficiente o que você faz, tá? Que é o que eu falei para vocês aqui. Se você coloca metas muito grandes em curto espaço de tempo, você vai achar que você não é suficiente para atingir aquela meta. Então, ponha metas menores, né? E põe uma meta maior depois a longo prazo. Vamos lá. A pressa é inimiga da nossa consistência, da nossa disciplina, né? Da nossa motivação todos os dias. Quem foca em grandes mudanças de uma vez só e que sejam muito rápidas, normalmente se cansa rápido e abandona e desiste. Então, quem foca em pequenas vitórias constrói uma base, né? E com isso é uma base sólida, uma base constante e uma base duradoura para que você continue. É aquela coisa da dieta restrita, né? Se você tem uma dieta muito restritiva, por um longo período, você não vai aguentar, certo?
você vai acabar fazendo o quê? Você não aguenta mais e você vai abandonar, tá? Isso acontece com a maioria das pessoas. Então, traz pequenas metas, nada irreal, para que você continue esse processo. A ciência do comportamento mostra que o nosso cérebro responde muito bem a recompensas imediatas. Ou seja, quando você reconhece uma pequena vitória, mesmo que seja dizer não a uma sobremesa, por exemplo, o nosso cérebro registra isso como uma conquista, né? Então libera hormônios do bem, por exemplo, a dopamina, e você se sente muito mais motivada a continuar. Então, um dia que você tá lá, naquele processo de reeducação alimentar, de um emagrecimento, por exemplo, os nãos que você conseguiu falar para si mesmo, aquele dia que você conseguiu não beber, aquele dia que você conseguiu não comer doce, aplauda essas pequenas vitórias para que nosso cérebro entenda isso e a gente continue motivados, tá? Gente, isso é muito importante, isso é muito importante. Às vezes vocês podem achar que eu tinha que estar aqui nessa live hoje dando uma receitinha de bolo para vocês, falar assim, você quer emagrecer isso e aquilo, tchau. E não. A gente tem que lidar com isso daqui, porque ela é quem comanda todos os nossos dias, certo? Ó, pergunta, o que fazer para tirar a pochete depois dos 40? Gente, os 40 anos veio para dificultar um pouco a nossa vida, né? Nossa taxa hormonal cai, nosso metabolismo, ele desacelera, é normal, mas tudo é possível. A gente só precisa ter um pouquinho mais de disciplina, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma alimentação mais adequada, um plano alimentar para que a gente tenha o processo mesmo da perda de gordura, para que tire essa pochete mesmo depois dos 40, certo? Ó, eu fiz 40, tá? E sou prova de que sim, pode se tirar a pochete, tá? Com uma alimentação equilibrada, treinos, então ter um gasto calórico maior, ter um consumo calórico menor para que essa gordura vá embora. Mesmo agarrado na academia, seria a alimentação. É isso mesmo, tá? O treino, ele é maravilhoso, né? Para nossa saúde, para nossa construção muscular, mas emagrecimento, perda de gordura, perda de pochete, por exemplo, é a alimentação que é a maior responsável, tá? Por essa perda aí. Lembrem sempre disso também. Então, beleza. Aí a gente falou sobre o cérebro, né? O que ele registra quando a gente aplaude e aí a gente fica motivada para continuar. Tudo isso importa. Tudo isso faz diferença, né? É um ciclo positivo. Pequenas vitórias geram motivação, que gera mais pequenas vitórias que constroem grandes resultados. Então, eu quero que vocês pensem no meio de um processo que vocês possam estar aí, seja o objetivo que for, tá? Seja um emagrecimento, seja um ganho de massa muscular, seja um rendimento esportivo. Pensem aí no processo que vocês têm e das metas que vocês têm. Eu quero que vocês pensem quais foram as pequenas vitórias de vocês até aqui nesse processo. Talvez você tenha começado a se observar. Talvez tenha conseguido cortar alguns excessos. Talvez tenha dito não em alguns momentos muito importantes. Talvez esteja se olhando com mais carinho no espelho. Talvez esteja treinando com mais disciplina, né? A gente tem essa questão até do rendimento esportivo, do ganho de massa muscular. Você precisa ter o seu treino muito bem disciplinado, senão também não vai acontecer, né? Então, você para e pensa nesse seu processo de agora, né? O que eu já estou fazendo? O que eu estou conseguindo? O que vai me gerar mais motivação a partir de agora para eu conseguir atingir esses meus resultados, né? Tudo isso vai fazer uma diferença, por quê? Porque no final, seja o emagrecimento, seja o rendimento esportivo, seja o ganho de massa muscular, não é só sobre isso. Emagrecimento, por exemplo, não é só sobre peso, né? Não é só sobre perder o peso, perder na balança, perder gordura. É sobre ganhar um estilo de vida melhor, é sobre ganhar disciplina, é sobre ganhar uma constância para que aquilo se torne um hábito na sua vida, certo? A vida ela é feita de detalhes, de pequenos gestos, de pequenos passos, de vitórias diárias que parecem simples, mas que fazem toda a diferença. E isso vai nos tornando a mulher ou o homem que a gente deseja ser, né?
Então, eu vou pôr uma meta aí, eu quero perder 10 quilos em 5 meses. Quero, no mínimo, 2 quilos por mês. Se aquele mês você conseguiu mais e perdeu 3, aplauda, tá? Mas pelo menos você pôs metas reais para que você atinja e não gere essa frustração. Porque isso é o que nos vai fazer com que o que a gente vai ser, o que eu vou me tornar, como é que eu vou conseguir aguentar todo esse processo se eu não me amar, se eu não me cuidar, se eu não me motivar para que eu continue, certo? Então, aplaudam tudo que vocês fazem no meio desse caminho. E aí eu quero que você trace a sua meta, tá? Então vamos lá. Então agora eu posso dar o meu exemplo. Quero que vocês aí anotem, tá? Peguem um caderninho, anotem aí o que vocês querem para vocês agora começarem a tomar atitudes. Fechou? Então eu vou dar o meu exemplo e vocês vão fazer igual aí na meta de vocês. Eu, Mariana, tá? Até dezembro eu quero fazer um triatlon. Então, uma meta. Pus que até dezembro eu tenho aí 10 meses para eu fazer um triatlon. E com isso, eu gostaria muito de estar com o meu percentual de gordura adequado, eu fortalecer muito mais os meus músculos, então, ganhar um pouco mais de massa muscular, perder gordura, ter um físico para eu aguentar uma prova dessa, né? Que é o triatlon. Então, eu tracei uma meta aqui e o meu objetivo. Se eu quero isso até dezembro, então quer dizer que eu tenho 10 meses para eu me programar, não só com os treinos, com disciplina, com um cronograma de treinos e assim vai, como minha alimentação e o que eu quero. Então, se hoje eu tenho 20% de gordura, eu quero chegar a ter 14% até dezembro. Então, seriam 6%. Então, quer dizer que menos de 1% de gordura por mês. Vocês entendem o que é vocês colocarem uma meta a longo prazo e depois dividir ela no meio do processo? Em pequenas metas, em metas reais que não gerem frustração. E aí, se for melhor no meio do caminho, a gente ainda vai ficar mais feliz, mais motivada e vamos continuar cada vez mais. Então, beleza, eu pus essa meta, diluí ela, coloquei até dezembro e depois ela mensal, né? Quais são as minhas metas. Aí eu quero que você comece a enxergar no meio desse processo as suas pequenas vitórias. Então, eu vou pôr aqui uma dificuldade minha. Vai, comer açúcar, comer doce, né? Uma dificuldade, sempre quero um doce depois do almoço, mas assim eu não vou perder gordura e assim vai. Então, eu quero que vocês comecem a enxergar isso. Eu quero tentar melhorar essa parte de doce. Mas um dia eu não consegui, o outro dia eu já consegui. Aqui eu já tô melhor. Um dia eu caí, mas outro dia eu voltei. E aí você vai tendo isso para enxergar. Pequenas vitórias e também olhar para suas falhas. O que eu não quero a partir de agora? Você só olhando para suas falhas. Você só olhando para os seus erros, se martirizando, se culpando e desistindo, né? Então, aplauda aquilo que você já conseguiu, mesmo que seja isso aqui, tá? Aí você vai começar a contar essa pequena vitória, né? Essa pequena evolução sua, um tijolinho por vez, e aí a gente vai construindo grandes resultados aqui. E isso vai construir o quê? A nossa identidade, a nossa disciplina e quem a gente se tornou com esse objetivo. Então, quem eu vou me tornar até dezembro com aquilo que eu coloquei como meta, certo? Então, não subestime o que você pode. O poder que você tem de transformar o seu corpo, transformar as suas metas e realmente fazer acontecer, tá? O que você só precisa é entender esse processo, picar ele, deixar em pequenos passos para que gere aquele grande passo no final. Esses passos curtos, eles te levam mais longe, né? Eles te geram menos ansiedade. E o mundo que a gente vive hoje é muito difícil. Tá todo mundo muito mais cansado, muito mais ansioso. E isso faz com que a gente não consiga persistir. A gente está desistindo e abandonando o tempo todo. Podem pensar aí no íntimo de vocês se isso não acontece com cada um de vocês, certo? Porque não é só sobre velocidade, né? É sobre constância, é sobre consciência, é sobre disciplina, motivação e entender aonde você quer chegar. Qual
vai ser o nosso desafio a partir de agora? Ó, 32 minutos. Chega que eu falei que eu ia começar a conseguir colocar esse tempo para nós aqui na live. Eu quero que vocês peguem tudo isso que a gente falou, peguem então um caderninho para vocês, anotem essas metas a longo prazo, a curto prazo, trace ela certinho, o que você precisaria para estar conquistando aquela meta, né? E no meio desse processo começar a enxergar todas as suas pequenas evoluções, os seus pequenos passos. Nem que seja ter falado não para um aniversário que você foi e você não comeu o que tinha lá. Aplauda, certo? E a partir dali, você vai começar a se sentir muito melhor, muito mais motivada para que você continue e não desista e não abandone, tá? Isso serve, então, para um processo de emagrecimento e de gordura, isso serve para um ganho de musculatura, isso serve para um rendimento esportivo, em qualquer esporte que você escolha fazer, ou uma prova, ou um campeonato que você vai fazer e que você vai ter que se dedicar para isso também. Então, a gente precisa fazer escolhas diariamente. Nem sempre a gente vai dar conta de tudo, mas pelo menos estamos escolhendo, tá? Quero que vocês frisem muito isso, coloquem isso para dentro de vocês e deixem esse processo um pouco mais leve. Lógico que precisam se desafiar, se superar, ter prioridades, mas saibam andar de uma forma mais leve, ok? Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Falei que hoje eu não ia falar de alimento, não tem carboidrato, proteína, gordura, não tem nada disso. É muito mais trabalhar a nossa parte mental para todo esse nosso processo e nossas metas aí, tá? Comentem aqui se vocês quiserem, comentem depois os assuntos que vocês gostariam de estar vendo aqui dentro do canal, se inscrevam e compartilhem com aquelas pessoas que vocês acham que esses conteúdos fazem sentido, certo? E nunca se esqueçam, seja a sua melhor versão. Não se comparem com os outros o tempo todo. Cada um é cada um, tem um metabolismo, uma genética, um estilo de vida. Não dá para se comparar e achar que você tem que ter aquilo ou tem que conquistar aquilo como outra pessoa. Trace a sua meta, tá? Seja a sua melhor versão. Entenda dentro do seu contexto onde você pode ser melhor. Fechou? Beijo, gente. Boa noite. Espero que tenham gostado da live. E até a próxima!